Bom dia. Hoje nós vamos começar a apostila número 6. Então localizem a apostila número 6 e abram na página 151. Ok? Se for necessário, dê um pause, localize a apostila, abre na página. Muito bem. Escrevam no alto da página o nome dessa videoaula. Então aqui, olha. Superfícies equipotenciais e, continue, trabalho no campo elétrico, teoria. Muito bem. Daqui para frente, eu posso me referir a esse conteúdo como superfícies equipotenciais ou escrevo aqui em cima, linhas. Deixa eu enquadrar. Quando eu falar superfície equipotencial ou linha equipotencial, estou falando da mesma coisa. Tá ok? Então vamos lá. Vamos considerar que eu tenha uma carga geradora de campo elétrico. Então, observe na figura, na apostila de vocês, que esta carga é positiva. Então, lembrando, essas linhas radiais cheias, elas representam as linhas de força. E neste caso, representam também o sentido do campo elétrico. Então, estou observando aqui que o campo elétrico gerado para essa carga positiva sai da carga. Então, aqui as linhas cheias representam as linhas de força e indicam que o campo está saindo da carga. Ao redor da carga, nós vamos ter o potencial elétrico. Então, o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é V igual a K Q sobre D. Estão lembrados? Neste caso, nós temos aqui uma superfície circular. Então, a distância da carga até um ponto vai representar, essa distância é representada, desculpem, pelo raio da circunferência. Então, se eu pegar esse ponto, a distância é esse raio. Se eu pegar esse ponto, a distância é esse raio. Então, para esse ponto, por exemplo, eu vou ter um potencial V. Tá certo? Que ele chamou de VB. Se eu pegar um outro ponto nesta mesma linha, o potencial dele vai ser diferente do potencial de VB? Qual é o potencial de VB? VB igual K Q sobre D. Qual é o potencial desse ponto aqui? V desse ponto é igual K não mudou, Q não mudou, D não mudou. Então, para qualquer ponto dessa linha, ou dessa linha, o potencial V vai ser o mesmo. Por isso que nós temos linhas equipotenciais. O que significa a palavra equipotencial? Então vem aqui em cima, olha. Grifem equi. Equi significa igual. Então, superfície de igual potencial ou linha de igual potencial. Então, todos os potenciais dessa linha têm o mesmo potencial VB, todos os potenciais dessa linha têm o mesmo potencial VA. Vamos imaginar agora uma carga colocada nesse ponto. Então, vem aqui e coloque uma carga de provas aqui. Q. Esse Q de provas é positivo ou é negativo? Se não tem sinal, é positivo.
vai ficar sujeita a uma força elétrica? Essa carguinha? Vai. Ela fica sujeita a uma força elétrica. De atração ou repulsão? Isso aqui é positivo, isso aqui é positivo, repulsão. Então, se eu soltar essa carga elétrica nesse ponto, a força elétrica vai colocá-la em movimento. O movimento que fará a carga elétrica Qzinho se aproximar da carga geradora ou se afastar da carga geradora. Positivo com positivo, força de repulsão. Neste caso, a carguinha vai se afastar da carga geradora. Ora, tem uma força atuando num corpo. Esse corpo vai percorrer uma certa distância, correto? Então, se nós pegarmos aqui, então desenhe aqui, desenhe na apostila de vocês. Esse corpo vai ficar sujeito a uma força, que é a força elétrica, neste caso de repulsão. Então desenhe aqui do lado. Eu não acredito. Então desenhe aqui do lado, olha aqui. Esse corpo ficará sujeito a uma força elétrica que vai obrigar este corpo a se deslocar de uma distância d. Correto? Ora, se uma força atua sobre um corpo, deslocando esse corpo de uma distância d, esta força realizou um trabalho. Então, o trabalho. Já vimos lá anteriormente que trabalho é simbolizado pela letra tal do alfabeto grego. Definição de trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Correto? Neste caso, o trabalho é espontâneo. Espontaneamente, se eu soltar a carga aqui dessa posição, ele vai se deslocar para esta posição espontaneamente. Nós vimos também que o trabalho é igual a Q vezes U. Correto? Valor da carga vezes U. O que é U? A diferença de potencial. Então, se ele veio desta posição para esta posição, e nesta posição o potencial é VA, e nesta posição o potencial é VB, U vai ser igual a VA menos VB. D para. Não é isso? Muito bem. Como esse trabalho é espontâneo, ele é chamado de trabalho motor. Então escreva aqui do lado, trabalho motor. É o trabalho que a força elétrica exerce sobre o corpo, deslocando-o de uma certa distância. Esse trabalho é positivo. Pessoal, dê um pause no vídeo, anote, depois dê um play e continue acompanhando. Então vamos lá. Vamos agora imaginar ao contrário. O que é ao contrário?
Então vem aqui no desenho de vocês. Vamos colocar aqui essa carguinha elétrica. Ela continua sendo positiva. E ela será deslocada dessa distância, mas com a seguinte condição. Ela vai se deslocar no sentido da carga geradora. Então, neste caso, ela vai se deslocar, ela tem que se deslocar para a esquerda. Então, a pergunta é, espontaneamente, esta carga, se for quando solta desta posição, ela vai se deslocar espontaneamente para a carga geradora, que também é positiva? Não, né? Ela vai se deslocar espontaneamente, se afastando da carga geradora. Se for necessário fazer com que essa carga se desloque no sentido da carga geradora, uma força externa vai ter que atuar nessa carga. Então venho aqui e representem que tem uma força externa. Então, a força externa, ela vai realizar um trabalho motor, porque é ela que está colocando esta carga em movimento. Ficou claro isso daí? Muito bem. Agora a pergunta é, e o trabalho da força elétrica? Tem força elétrica atuando nessa carga? Sim ou não? Tem força elétrica. A força elétrica, ela atua neste caso no sentido contrário ao movimento da carga de provas. Então, quem está tentando colocar a carga de provas em movimento é um agente externo. A força elétrica está resistindo a esse movimento. Então, nesse momento, a força elétrica não está realizando um trabalho motor como realizava aqui. Ela está realizando um trabalho resistente. Então, eu escrevo aqui do lado, né? Trabalho resistente. É o trabalho realizado pela força elétrica no sentido contrário ao deslocamento. Ok? Esse trabalho é negativo. Então, novamente, dê um pause, copie. Terminou de copiar, dê um play e volte a acompanhar. Então, vejam bem, pessoal. Daqui para frente, quando tiver uma carga elétrica se movimentando em um campo elétrico, nós temos que fazer algumas perguntas. Em relação à força elétrica, ela vai estar realizando um trabalho motor ou um trabalho resistente? Se o movimento for espontâneo, trabalho motor. Se o movimento for resistente, se o movimento for forçado por um agente externo, o trabalho é resistente. Se for motor, ele é positivo. Se for resistente, ele é negativo. Então, o problema poderá pedir tanto o trabalho da força elétrica quanto o trabalho da força externa. Então, vamos lá. Se o problema pede o trabalho dos dois,
a força externa vai realizar um trabalho positivo ou negativo? Ela coloca o corpo em movimento. Então o trabalho é motor. Então o trabalho da força externa é positivo. Já o trabalho da força elétrica será negativo, porque ela resiste ao movimento. E o valor dos dois trabalhos? Bem, aqui no ensino médio, a carga vai se deslocar sempre com velocidade constante. Se a carga se deslocar com velocidade constante, significa que a força resultante é igual a zero. Ora, neste caso, para a força resultante ser igual a zero, qual é a condição necessária? Que em módulo, em valor absoluto, isto é, desconsiderando o sinal, o valor da força elétrica tem que ser igual ao valor da força externa. Então, novamente, pessoal, se vem um agente externo forçar um movimento de uma carga elétrica, esse agente externo vai fazer um trabalho motor. Já a força elétrica vai resistir ao trabalho da força motora. Ok? Em termos de valor, como nós vamos admitir que a velocidade de deslocamento é constante, a força resultante tem que ser igual a zero. Para a força resultante ser igual a zero, a força elétrica tem que ser igual à força externa. Ok? Muito bem. Aqui do lado tem espaço. Escrevam assim, olha, campo elétrico uniforme. Então escrevo do lado, aqui, campo elétrico uniforme. Eu vou continuar aqui, ó. Então imagine duas barras metálicas eletrizadas. Tá ok? Se elas estão eletrizadas, se elas estão com cargas elétricas, existe aqui no meio um campo elétrico E. Então, essa linha de campo me indica o sentido do campo elétrico E. Se o sentido do campo elétrico E é este, qual é o sinal da carga elétrica dessa barrinha? Positivo ou negativo? O campo sai da carga positiva. Então, se você olhar um vetor indicando o sentido do campo elétrico, você sabe que ele vai do positivo para o negativo. Vamos imaginar aqui linhas equipotenciais. Aqui tem o potencial A, aqui tem o potencial B, faço o desenho na apostila de vocês, separadas por uma distância D. Isso aqui são linhas equipotenciais. Todos os pontos dessa linha têm o mesmo potencial B. Todos os pontos dessa linha têm o mesmo potencial A. Qual é o ângulo que a linha equipotencial formou com a linha de força? Que ângulo é esse? 90 graus. Olhem aqui. Está indicando que a linha de força está formando com a linha equipotencial um ângulo de 90 graus. Então, qual é a conclusão? A linha equipotencial ela é sempre perpendicular à linha de força. Ok? Muito bem. Vamos ver o trabalho aqui. O trabalho é, se eu pegar uma carga elétrica, colocar nessa posição, ok? Uma carga de qual sinal? Positivo. Ela ficará sujeita a uma força. Atração para o lado positivo ou repulsão em relação ao lado positivo.
Ela vai ser repelida pelo positivo e atraída pelo negativo. Então vem aqui e marquem a força elétrica. Então observem que a força elétrica vai atuar ao longo de um deslocamento, certo? Então ela vai realizar um trabalho, que já vimos lá em cima, olha. F vezes ΔS. Tá ok? Olha aqui. E vimos que também trabalho é Q vezes U. Tudo bem? Então, eu vou relacionar esses dois. Eu vou chamar isso aqui de trabalho 1, trabalho 2. Eu posso escrever que trabalho 1 é igual a trabalho 2? Sim. Trabalho 1, F vezes ΔS. Trabalho 2, Q vezes U. Correto? Força. Eu vou reescrever força em função das variáveis que eu tenho no problema. Quais são as variáveis que eu tenho no problema? E Q. Então é só lembrar que campo elétrico E é igual a força elétrica sobre Qzinho. Ok? Então daqui eu posso escrever que campo elétrico vezes Q é igual a força elétrica. Sim. Então eu vou pegar isso daqui e escrever aqui. Então, E vezes Q. O ΔS. Quem é o ΔS? É a distância a ser percorrida. É o deslocamento. Então, o deslocamento para nós é D. Igual a Q vezes U. Então, aqui, pessoal, está fora de quadro. No lugar do F, eu escrevi o quê? E vezes Q. ΔS é a distância a ser percorrida. Igual a Q vezes U. Igual a Q vezes U. Ok? Posso cancelar o Qzinho? Pode. Então, conclusão que eu chego aqui. U é igual a E vezes D. Então, tem aqui uma nova expressão para calcular U. Lembrando que anteriormente nós calculávamos o DDP como? VA menos VB. No caso aqui, valor de VA menos valor de VB. Então, só para lembrar, vamos supor que VA é igual a 10 volts, VB é igual a 5 volts. 10 menos 5 vezes Qzinho. Tá ok? Depois, com calma, leiam essas conclusões. O que está escrito aqui, eu acabei explicando aqui, ok? E na próxima aula, nós começaremos a trabalhar os exercícios de sala de aula, propondo que vocês tentem fazer esses exercícios e acompanhar a resolução. O ideal, antes de vocês assistirem a próxima videoaula com essa correção, é vocês tentarem fazer os exercícios. Tenta fazer. Aí na próxima aula, acompanhem as explicações e a solução do problema. Se não conseguir terminar o exercício, não tem problema. Na próxima aula, você vai acompanhando a resolução. Na hora que chegar no ponto do exercício onde você parou por não ter entendido como continuar, você procura tirar a sua dúvida. Ok? Tenham então um bom dia.